Estamos hoje, pela grande bondade de Deus, na nossa quinta e penúltima aula desta matéria difícil, desafiante, porém importantíssima, denominada Introdução à Homilética, ou também conhecida como Homilética 1. Esta é a turma das quartas-feiras, curso básico em teologia. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2023, 5 de abril de 2023, meu Deus, estamos em abril, né? Aqui no hemisfério norte estamos na primavera. Quem está no Brasil, como nossa irmã Daniele Militão, está então no outono. Então tá, a temperatura está ficando agradável aí, não é verdade, minha irmã? Está mudando e aí já no mês que vem, já em Poços de Caldas, já vai estar fresquinho, né? Bem fresquinho, né? Junho nem se fala. Eu conheço Poços de Caldas, estive lá uma vez, e estive duas vezes, no verão e no inverno. No verão é quente, bem quente, mas no inverno é bem fresquinho, nada comparado, né, ao friozão daqui dos Estados Unidos, pelo menos na parte norte, né, quem está na área de Boston, na área de Connecticut, New Hampshire, sabe que é bem frio. Meus irmãos, nós estamos na penúltima aula de homilética. Deixa eu dar uns rápidos esclarecimentos para não ficar nenhum tipo de mal-entendido ou desinformação. Se vocês observaram, vocês não vão fazer prova, vocês vão fazer os exercícios que estão lá na última página. Se eu ainda, se eu já dei a data de entrega, eu vou alterá-la. Se eu não dei, sim, tranquilo, na próxima aula eu já vou dar a data para vocês, porque eu tenho que dar um tempo considerável para vocês trabalharem com esses exercícios, tá? Que estão lá no finalzinho, tá? Você vai ver ali, ó, exercícios 1 de introdução à homilética, exercícios 2, tá? Com vários esboços de sermões que vocês terão que montar baseado nos textos que eu estou apresentando, e os exercícios 3. Então, são 3 blocos de exercícios. Confere, meus irmãos. São exercícios 1, 2 e 3. Vamos lá. De repente, talvez na impressão alguém se perdeu. São 3 blocos de exercícios. Como é que eu descubro isso? Quando eu leio exercícios 1, 2 e 3. Alguém já localizou? 1, 2 e 3. Isso. Eu vou dar um tempinho para vocês, fiquem tranquilos, eu não vou exigir de uma semana para outra. Repito, se eu já dei a data, eu vou alterar essa data para dar um tempo satisfatório a vocês. Vocês vão ter um mês à frente, tá? Um mês à frente, porque isso vai tomar tempo, vai exigir dedicação, vai exigir forças de vocês, tá bom? Estou dando esse esclarecimento para não ficar nenhum tipo de desinformação ou mal entendido. Outros sim, alguns alunos que já estão no fechamento do curso básico, como irmã Leidiane e irmã Jennifer, vão ficar na liberdade, querendo ou não, passar já automaticamente para o médio, ok? E o médio funciona em segundas-feiras, no mesmo horário, tá? Então é automático. No que terminar aqui, eu vou conversar com vocês em off. De repente, vocês vão ficar uma semana ou duas até encaixar com a nova matéria, ou a menos que vocês queiram pegar no andamento, isso eu não tenho problema de autorizar vocês, a menos que vocês aceitem assistir às aulas, tá? Que ficaram para trás no formato gravado. Eu também posso autorizar vocês entrarem no meio da matéria, mas contanto que vocês assistam. Aí vocês escolhem. Mas eu vou conversar com vocês em off, né? Tanto com a irmã Leidiane como a irmã Jennifer. Se quiserem entrar no meio da matéria, podem, desde que assistam os vídeos das aulas que ficaram para trás, para vocês não ficarem desativadas, paradas. Entende? Aí vocês entrariam no meio da matéria, contanto que, repito, pudessem visualizar as aulas que ficaram para trás, uma ou duas. Outros sim
vai ter um grupo que vai continuar, né? Outro grupo vai passar para o médio, né? Eu vou estar falando com cada um de vocês na próxima semana de forma individual, né? Porque cada caso é um caso, certo? E no mês de novembro teremos uma formatura. Que só quero adiantar isso, tá? Aqui temos, acredito, entre 3 a 6 irmãos, né? Já estou fechando todas as notas, tá? Temos de 3 a 6 irmãos que vão participar de uma formatura em Massachusetts. Já temos o local, né? Nós conseguimos um local através de um aluno da terça-feira que nos apresentou um local enormemente grande em Massachusetts, na cidade de Milford. Inclusive, eu vou estar esse final de semana ministrando um seminário de escatologia nesta igreja, a mesma igreja que nós vamos ter, não é, a nossa formatura dia 18 de novembro, mas eu vou estar, repito, conversando em off com esses 3 a 6 alunos que estão fechando e os demais vão continuar aqui, né, até o fechamento do seu quadro de matérias ou de notas. Mas fiquem tranquilos, na próxima semana, a partir de terça, quarta-feira, eu já estarei me comunicando, né, diretamente com esses alunos. Ninguém vai ficar a desejar, ninguém vai ficar perdido na poeira, tá bom? E estou aqui para auxiliar a cada um de vocês. Estamos com a iminência de receber novos alunos aqui na quarta-feira. Acredito que no mês que vem já estaremos recebendo de 1 a 2 novos alunos. E motivo vocês, na medida do possível, a animarem a outros a estarem estudando aqui neste conjunto. Eu sei que é um compromisso, e é um compromisso que exige um certo sacrifício. Mas se você conhece pessoas que queiram se sacrificar para estar aqui conosco, amém. Só nos deixar saber que nós estaremos com alegria, não é? Anotando o nome da pessoa que você estará nos indicando. Perfeito. Vamos então. Eu deixei um exercício para vocês, né? É voluntário, e quem fez vai ter, obviamente, uma nota, mas eu quero deixar um pouquinho mais adiante. Deixa eu entrar nessa parte teórica, que está lá na página 36. Bons hábitos na pregação. Nossa aula vai terminar hoje pontualmente de agora a 1 hora, 9h45. Tá? Vamos fazer um esforço, estourando 9h50, mas vamos fazer um esforço para 9h45, 9h50 já despedindo os queridos irmãos. Não passaremos mais das 10 horas. Bons hábitos na pregação. Pregação exige hábitos, e esses têm que ser bons, porque do contrário ela vai se refletir de uma forma muito negativa. Agora preste atenção aqui comigo. A pregação não é apenas o sermão, é também o pregador. Alguns maus hábitos podem comprometer o sermão. O pregador deve tomar cuidado para evitar tais costumes e maneirismos. Observe isso que eu vou dizer a vocês, isso tem muito a ver com a ética cristã e também a ética ministerial. Isso é bem interessante, né? Com a ética cristã e a ética ministerial. Quando nós não levamos em consideração a ética cristã e a ética ministerial, pode acarretar alguns sérios problemas, né? E esses sérios problemas envolvem postura, maneirismo. Vamos lá. Número 1. Postura ereta. Ou seja, o pregador de preferência, estão vendo aqui como eu estou posicionando a minha cabeça e o meu peito? Postura ereta. Tem pregadores que ficam assim, assim, ou assim, ou assim. E às vezes, isso é muito comum, quando eu digo às vezes, por carinho, né? Porque, na verdade, quase um bom número de vezes, mãos nos bolsos. Quantos de vocês já observaram pregadores com uma ou as duas mãos nos bolsos? Lá no púlpito. Alguém já observou isso? Só eu? Rapaz do céu, não, peraí. Tem pregador que não se dá conta. Ou está com uma das mãos, ou estão com as duas mãos dentro dos bolsos. Isso é completamente incorreto e é ruim porque chama a atenção da audiência. Com respeito à postura ereta, não se deite sobre o púlpito.
Ou seja, tem pregador que fica assim, ó, assim, e não se acorcunde assim. Então, ereto. 2, cuidado com a aparência. O uso de óculos escuros em recinto fechado à noite é triste. Parece, eu já vi 2 pregadores que não eram cegos, usando no púlpito óculos escuros. Estranho. E eu me questionei, não, ceguinho? Pai, uma irmã, até assim, ela fez assim um tchauzinho, ô minha irmã, tudo bem? Aí me dei conta, oh, ele não é cego, não. Ele está usando óculos escuros por alguma razão, mas não é recomendável em ambientes fechados. Então, muito cuidado. Outros com problema do cabelo, pregador descabelado, com barba por fazer. Isso é muito relativo, vai muito da denominação. Tem denominações que não aceitam no púlpito homens barbados. É uma questão de a gente respeitar, né? Por exemplo, algumas igrejas Deus e Amor, Assembleia de Deus, não aceita. Nem a mim, e nem o irmão Fábio, por exemplo, ou o irmão Wellington. Eu já fui impedido de pregar em igrejas da Assembleia de Deus assim, por causa disso. O diácono fez assim para mim, pastor, com muito respeito, o senhor não pode tomar o púlpito. Eu falei, por que não? Aí ele educadamente, né, me colocou uma lâmina, um presto-barba na minha mão. Está ali o banheiro. Não estou entendendo. Aqui, ó, o presto-barba. Você pode ir ao banheiro e depois só sair no púlpito. O que eu vou fazer com esse presto-barba? Pastor, hã? Mas não me falaram, não me avisaram isso. Gente, aquilo ali me deixou. Oh, peraí. Aí eu tive que parar para pensar. Pode ser uma coisa engraçada. Eu tive que parar para pensar. Eu falei, peraí. Para eu tomar o púlpito, e ele ainda completou, e tira o bigode. Como é que é? É, a barba e o bigode. Rapaz, aí o diácono bem simples. Pastor, aqui o serviço é completo. É verdade. Hum. Eu levei 10 minutos. Pensa nos 10 minutos que me deixaram transtornados. Isso aconteceu há 3 anos atrás aí em Massachusetts, não vou dizer aonde, obviamente, que você vai saber. Eu fiquei, papai do céu, o que eu faço, Espírito Santo? Fala comigo, me orienta. Aí bateu uma paz, sabe o que é uma paz? Uma paz, eu estava angustiado, uma paz maravilhosa. Aí eu voltei para o diácono. Mas o banheiro é ali, pastor. O senhor está voltando para a porta de saída. Eu vou embora. Oh, como assim? Como o senhor vai embora? Não, não está fazendo sentido isso que o irmão está pedindo. Não, mas o seu convidado da noite, seu congresso. Peraí, meu irmão, peraí. Eu sei que é congresso, mas não me avisaram dessas exigências. Se tivessem avisado. Aliás, quando eu mandei a foto que vocês pediram, a foto é exatamente como está aqui, no original. Então, por que não me avisaram? Para que não eu passasse por esse constrangimento. É simples de entender. E eu fui embora. Gente, pensa numa igreja que me crucificou por quase 2 anos. Me chamaram de responsável, depois eu, com calma, chamei o pastor. Por que eu não fui avisado isso antes? Aliás, quando eu enviei a foto para um evento, por que não me avisaram? Aí eu respeitaria sem nenhum problema. Mas em cima da hora, eu vou todo arrumado e ainda vem o diácono, educadamente me dá um presto-barba e um tubinho de creme. Gente, eu não estava preparado para isso. Então eu comecei, o que eu faço? Pensei, orei, falei com Deus, 10 minutos, voltei, decidi ir embora. Entende? Eu fui muito mal interpretado. Mas tudo bem, gente. A gente tem que respeitar, na verdade, as regras que a denominação coloca. Mas nada em cima da hora, porque aí é falta de ética, é falta de respeito. Entende? Que a igreja tem o seu direito de não aceitar no púlpito uma pessoa com barba e bigode, desde que ela tenha a deferência, o cuidado e a educação de avisar com antecedência. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Pronto. É fácil, é só. Se há uma falta de comunicação, essa falta de comunicação, ela é muito pior em consideração aos hábitos e usos e costumes que aquela igreja não é possa ter ou possuir. Por isso que a gente está dando essa dica aqui. Outra coisa que aí não tem a ver com usos e costumes. Colarinho virado.
sapatos enlameados, meia verde. Já viu pregador com meia verde? Eu já vi com meia verde, Papai Noel, Dumbo, e os personagens do Walt Disney, Pateta. Não, o irmão Wallington está rindo porque ele deve ter visto já alguém assim. Eu não estou criticando, por favor. Eu conheço um pregador famoso que ele tem todos os personagens da Disney. Eu já observei isso. Às vezes ele está com a meia do Dumbo e mostra que a calça dele é curta. Outro é do Pateta, outro tio Patinhas, do Minnie. É impressionante, o cara é é disnólogo, é amante da Disney. Mas não combina, gente. Quer usar meias de desenhos animados? Faça uma festinha de criança, numa festinha de aniversário, mas não num culto onde a palavra tem que ser reverenciada e tida com atenção. Nada que chame atenção. Já viu aquele obreiro, aquele pregador que chega com terno cor de abóbora, paletó cor de abóbora, calça cor de abóbora, gravata cor de abóbora, camisa cor de abóbora, anel cor de abóbora, pulseira do relógio cor de abóbora? Parece que o camarada tomou um banho de pumpkin, de abóbora. Chama atenção, parece um farolete. Entrou na igreja, está tudo lá, o ministro do abóbora. Nada que chama a atenção. Irmãos, o que tem que chamar a atenção é Jesus, é a palavra. Então isso chama-se vestimento extravagante. Evitar isso, irmãos. Não é meu gosto, é a minha preferência. Meu amigo, vai ter gosto, preferência na casa da abóbora ou da bananeira, mas não na casa de Deus. Tem uns que vão todinho de amarelo, 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 amarelo. Quando não vão de preto. Parece velório, tudo preto, 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 preto. O camarada também é escurinho, sem discriminação, por favor, e ainda coloca o preto e desaparece. Então vamos ter um pouco de senso comum, nada que venha trazer holofotes em cima de mim ou de você. O holofote tem que estar sobre a palavra de Deus, sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ponto número 3. Cultive o idioma. Agora, alguém me disse, pastor, isso tem muito a ver com o nível de escolaridade. Sim, concordo. Nem todos podem ter um nível de escolaridade a contento. Mas acredite, eu conheço pessoas que não têm nem o primeiro grau completo, mas se esforçam de tal maneira que não falam gafes em cima do púlpito. São pessoas que soletram bem as letras, as palavras, não comem os S's no plural, obedecem satisfatoriamente às conjugações verbais. Nós vai, nós veio. Que isso, gente, por favor. Isso desqualifica o púlpito. Não, o irmão é humilde, por isso que ele vai, nós veio, nós dormir. Não, irmãos, isso é falta de consideração básica. A beleza que tem no texto bíblico. Não estou repetindo, não estou querendo exigir que o pregador seja um bacharel em teologia ou um mestre em letras da língua portuguesa, mas que tenha consideração básica com o idioma. A gente constata algo fácil de entender, presta atenção. Pessoas que não têm nem o primeiro grau completo, mas são pessoas que leem muito. Quem conhece alguém que não tem nem o primeiro grau completo, mas são leitoras, estão lendo constantemente? Você conhece assim? Quem lê constantemente, incluindo a Bíblia, isso se reflete aqui, na língua, na verbalização. Aí você ouve aquela pessoa, uau, camarada é PhD em língua portuguesa. Não tem nem o primeiro grau completo. Mas qual é o segredo? Está lendo, constantemente lendo, lendo, lendo. E é muito fácil. A pessoa que tem um problema de cultivar o idioma, ela não lê, não gosta de ler. E se lê uma vez ou outra. Isso é mal. É horrível para quem prega a palavra de Deus, porque a pregação é a comunicação oral.
Então, nós temos que conhecer, pelo menos, a base da língua portuguesa, que é o idioma que usamos. É a nossa ferramenta. Número 4, Pastor, cuidado. pior são Sim, as gírias, né? Quando o pessoal, e o isso que eu vou pastor está falar agora, pregando. agora, Jobé. Jobé está seguindo a minha linha. Jobé está dentro de mim, ó. Jobé entrou no meu cérebro agora. Cuidado com o regionalismo, a incluir-se as gírias. Botão, mocidade, ó, mocidade. Cruz de Jesus, 12, Israel. Se você é dado a usar regionalismos, gírias, evite-as, não extravase mas pastor, eu sou lá do interiorzão de Minas, eu sou lá do recôndito do Maranhão, eu sou lá do extremo do Ceará, eu sou baiano arretado, e agora? Seja você baiano arretado, seja você do interior de Minas, vamos batalhar para tentarmos trazer uma palavra sincronizada com aquilo que lemos. Porque se você prestar atenção, e eu tenho certeza que você, como leitor da Bíblia, já prestou atenção nesse detalhe, a Bíblia traz uma língua portuguesa, um teor muito elevado. Mas, pastor, eu não tenho estudo para entender o nível da Bíblia. Aí vai muito. Se você tem chamado para pregar ou testificar, temos que aí colocar esforço. Leitura. Leitura é um segredo que poucos entendem. Se você desenvolve o hábito de leitura em questão de 2, 3 meses, o formato do seu linguajar, ó, Já melhora. muda da água para o vinho. Pastora Darlete, pois não? Pastor, eu fico assim, pensando assim, porque os jovens de hoje, a maioria dos jovens que vão pregar, as pessoas novas, Sim. eles eu não sei de onde que eles copiam tanta gíria. Então, no púlpito, outro dia eu estava olhando, estava uma jovem da minha igreja pregando. Ia pregar e falava assim: adivinha? Olha, no púlpito, adivinha quem é? Fala adivinha, fala cara, tudo no púlpito. É Não, muito feio isso, não é? isso tá, a senhora está usando termos leves, quando tem, ó, e aí? E aquele mané? E aquele gadareno que fez aquele bolaio? Mané? Gadareno? Bolaio? Que isso, gente? O que que virou o púlpito? O púlpito virou rodinha de adolescentes, com todo respeito? Irmãos, eu fico escandalizado. Eu estou com a pastora Darlete. Não, pastor, o senhor já é velho, a pastora Darlete já é idosa. Eu Epa, tô eu velha discordo. também. O pastor, Eu não sou velho, não, eu sou gastado. Tá? Vou entrar para 64 anos, mas, gente, eu procuro estar bem Nossa, atualizado. eu fico assim tão triste, porque a pessoa está na palavra, falando a palavra, aí fala um versículo da Bíblia e fala assim: adivinha quem fez isso? Adivinha? Adivinha é um Não, não, não. vocabulário O de problema magia, é a mágica. vulgarização do púlpito. Hoje, o púlpito, infelizmente, está passando por um processo muito grave de vulgarização. Então, nós temos que Tá? nos esforçar. E o problema, como está falando a pastora Darlete, é que a geração de hoje, eu falo isso Uhum, com muita preocupação e tristeza, tá. são poucas as igrejas, poucas, poucas. Eu visito muitas igrejas durante o tempo que eu estou na América e o tempo que Deus tem nos concedido ensinar a palavra. E observo que são pouquíssimas, não alcançam nem os dedos das minhas mãos, que se preocupam em dar treinamento para os obreiros Uhum, e para os jovens na verdade. questão do vocabulário a ser usado para testificar e pregar. É vergonhoso. Me perdoe se o seu pastor não faz isso na sua igreja, me perdoe. Não é nada pessoal, estamos estudando uma matéria É, séria. Todas é, as matérias na teologia são matérias sérias, tá? Mas a homilética, ela exige uma hum, postura ética, uma postura verbal, uma postura
que seja de acordo com o nível que é a palavra de Deus. Gente, a palavra de Deus não é qualquer palavra, é a palavra de Deus. É muito mais elevado do que um discurso que você vai dirigir num Congresso Nacional Brasileiro, no Parlamento Britânico ou nas Nações Unidas. Eu já estive 2 vezes em 2 sessões plenárias da ONU, a convite. O nível, se você não sabe, é lá em cima, lá nas nuvens, tanto na postura, a forma de vestir, na forma até de dobrar as pernas, de cruzar as pernas. Tanto que tem uma plaquinha quando você entra na ONU, como 8, 9 posturas que você não deve ter. Dentre elas está assim, tipo corcunda, cruzar as pernas sentado, impressionante. Eu fiquei de boca aberta, e até na maneira de falar, para que as pessoas que forem falar ali na plataforma da ONU, as pessoas, os portadores das mensagens têm tempo também uma postura. Algo parecido, eu também participei de uma sessão há muitos anos da União Europeia, a mesma coisa, em Bruxelas. E outra coisa no Parlamento Britânico. Agora, eu olhando para isso, e na igreja? E diante do púlpito? Por que não se tem esse protocolo? Eu vou usar essa palavra, protocolo. Esse protocolo, ele deve existir, porque estamos lidando com a mais poderosa palavra que existe no universo, que é a palavra de Deus. Alguém está me entendendo, gente? Pastor, Sim. o senhor me dá a palavra, eu tenho explicação. É porque Vamos lá. colocaram criança para fazer coisa de homem. Pegaram um bando de moleque, que não sabe nada de evangelho e colocaram para fazer função de homem, que é pregar, entendeu? Por isso que a nossa igreja é fraca teologicamente e não tem nem a mínima decência do cara subir no púlpito vestido igual um homem. Chega lá com a calcinha rasgada, um boné, uma camisa de Avengers. Isso aí. Entendeu? É. É por isso. É porque colocaram criança para fazer coisa de homem. São usadas roupas sensuais, que é o mais grave. Tem Não! pregadoras que me dá vergonha, irmãos. Me dá cara chega vergonha com de uma pregadoras que porra. usam roupa justa cola. Isso aqui não é questão de usos e costumes, não, irmãos. Isso aqui é decência. Tem pregadoras que o corpo, parece que elas não se olham no espelho. Tem que dar um espelho de presente. Os corpos delas, com todo respeito, tem mais curvas do que a Estrada de Santos. Aí vai, usa uma roupa justinha. Aí vai lá, eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Tudo se move. Se ela se move com os braços, por ela ter as curvas muito justas, vai movimento para cá e movimento para cá. Isso faz o quê? Desperta a sensualidade. Serve tanto isso para homens como para mulheres. Como tem homens também que vão com camisa desabotoada, mostrando o peito aberto. Irmãos, por favor, o púlpito é sagrado. O púlpito é santo. O púlpito exige mais respeito, acredite, do que a sua própria casa. Que é sua própria casa. Se dentro da sua própria... Não, na minha casa eu faço o que eu quero. Ok, mas o púlpito não. Na sua casa você pode até plantar bananeira. Desculpe, não estou querendo ser indelicado. Você pode até plantar bananeira de costas. Mas no púlpito não. Temos que ter ordem e decência. O presbítero lá da minha igreja, ele estava pregando sobre Sansão e Dalila, né? Aí ele quis falar da Dalila, o corpo da Dalila e tal. Ele disse assim, aquela danada daquela mulher. Falou desse jeito. Oh, meu Deus. Primeiro, o púlpito não é para ser dito isso, danada. Ele nem tem ideia do que ele falou, com certeza. Eita, meu Deus. Que Deus levante líderes preocupados em preparar outros líderes e jovens na postura com respeito a testificar e a pregar. Como disse Lucas, parece que estão colocando crianças no púlpito ao invés de homens, fazendo o trabalho de homens. Número 5, estão me acompanhando? Use seu próprio estilo. Seja você mesmo. Não copie o uniforme de Saul
não coube em Davi. Como há tanta falta de identidade cristã e ministerial, de pregadores que imitam até agora, meus irmãos, quero cumprimentar com a paz do Senhor. Imita igualzinho, parece clone. Imita os gestos, os cacuetes. Conheci um pregador nos anos 80 que ele tinha um problema nervoso no olho esquerdo, assim, ó. Ele piscava, quem é mais ou menos da minha idade vai se lembrar dele. Deus usava muito ele. Quando ele ficava cheio de Espírito Santo, parece que o olho quase assaltava, de tanto piscava. E os apreciadores desse irmão copiavam, como querendo dizer, quando você está cheio de poder de Deus, você está com o cacuete do pisca-pisca. Irmãos, vamos ter nosso estilo próprio. Não quero dizer que você não tome. Um exemplo, seu irmão Fábio Lacerda, é um exemplo, tá? É um exímio pregador, é um poderoso expositor da palavra. Claro que eu vou ter, a minha admiração por ele, vou até mesmo querendo dizer, puxa, quando eu crescer eu tenho que aparecer 1% do Fábio, que o Fábio prega com habilidade, com unção, com poder. Não é errado você nutrir, alimentar uma admiração por um pregador ou por uma pregadora. Não é errado. O errado é você ser clone, cópia, até mesmo dos cacuetes do pregador. Então procure ser você mesmo, tá? Que você vai bem e Deus vai te honrar. Não precise copiar ninguém. Só copie o testemunho, a lisura, a integridade. Não é? Imite o testemunho, mas não o estilo. O estilo tem que ser seu próprio, pessoal. Número 6, já falamos isso. Fale toda a palavra. Não engula os R's e os S's. Não engula as sílabas finais. Evite as sujeições. Eles estão, ao invés de eles estão. Estou com dor de cabeça. Estou arretado. Estou com dor de cabeça. Estou chateado. Não é? Evite essas abordagens, porque certos regionalismos tendem a ser gírias e algumas vulgarizam o púlpito. Número 7. Aprenda a ler. Pratique a pontuação correta. Dê entonação. Viva os diálogos do texto. Uma das graves falhas que eu vejo, alguns pregadores, ao lerem o texto bíblico, não obedecem vírgulas e ponto e vírgula. O ponto final, tudo bem, mas observe com atenção na leitura das vírgulas e dos pontos, vírgula. A vírgula, ela separa uma oração da outra. Preste atenção. O ponto e vírgula, ela dá uma parada numa oração e em seguida dá continuidade da ideia. Mas o problema é que muitos têm uma enorme dificuldade de interpretarem as pontuações em um texto. Mas a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia apresenta o porquê do ponto final, do ponto e vírgula, das vírgulas e assim por diante. Outra dificuldade que eu vejo são as exclamações. Deus está aqui. Isso é uma exclamação. Deus está aqui. Isso é uma interrogação. Então o pregador tem que ter cuidado. A maneira como ele vai entoar a exclamação. Deus está aqui. Isso é uma exclamação. É uma surpresa. Deus está aqui? Isto é uma pergunta. Isto é uma interrogação. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Que eu estou fazendo uma pergunta. Estou usando a interrogação. Então, o pregador tem que ter um cuidado redobrado na leitura. Número 8. Fale às pessoas. Olhe para elas. Olhe. Que coisa chata, desagradável, desconfortante quando alguém está olhando só para você. Tá lá os dois olhão, tipo dois faroletes. E Deus falou. E quem está olhando tanto para os meus olhos? Então, quando é homem olhando para a mulher, fica mais desconcertante, ou vice-versa.
Procure, aprenda a passar os olhos na plateia. Não fique com a visão fixa, focada em um só ponto. Tem pregador que parece que está meio abobado. E Deus diz, está assim, ó, olhando para o vazio. Então temos que ter equilíbrio e cuidado. Como direcionar o nosso olhar? Olhar para paredes, banco, teto, chão, não se convertem e nem aprendem. Olhe para as pessoas e com dosagem, né? Passe os olhos. Não fique com a visão fixa numa só pessoa. Número 9. Fale com o corpo. Como é que é? Falar com o corpo? Olha só. Use a expressão facial condizente. Evite a cara de mal. Deus vai descer a mão sobre alguns que estão aqui fora da sua presença. Não. Não é uma encenação teatral para você fazer cara de mal no púlpito. Use ambas as mãos. Não oscile o corpo para trás, nem o corpo para frente, como fosse um pêndulo de um relógio. Tampouco se levante constantemente na ponta dos pés. Eu conheci um pregador em Florianópolis, Santa Catarina, que ele era chamado o bailarino de Cristo. Por quê? Porque ele pregava na pontinha dos pés, igualzinho bailarino. Era, claro, um tipo de exibicionismo para chamar a atenção sobre si, mas, repito, nem toda técnica é válida, porque algumas técnicas são usadas de propósito para exibicionismo pessoal, tirando o foco sobre quem devemos colocar o foco: Jesus Cristo e a sua palavra. Evite o dedo indicador apontando para o ouvinte. Tem pregador que tem a mania, olha lá o dedão, tá vendo o dedão? Não prega sem o dedão para frente. Quando não é o dedo do meio, aí fica feio. Demais. Tem não vou dizer quem, é muito famoso. Você vê no YouTube, tá lá com o dedão do meio levantado. E Deus está aqui, olha a unção dele aqui, olha só, e o dedão levantado. Então temos que ter muito cuidado com o dedo indicador e o dedo médio, que é um sinal obsceno. Eu não vou fazer esse sinal aqui agora, porque ele é um sinal obsceno, mas o dedo indicador é o dedo intimidador, acusador. Não, mas o camarada está cheio do espírito, que não impede ele ter um pouquinho de dosagem, de ética, de equilíbrio, ok? Número 10, module a voz. Deve ser de acordo com o ambiente. Não é o grito. Isso, irmãos, isso não é unção. Isso é exibição. Grito não é unção, nunca foi e nunca vai ser. É a consciência, é a convicção. Conheço uma pregadora que quando ela está cheia de Deus, ela começa a pregar devagarzinho e baixinho. Deus está falando aos corações. Rapaz, bate um temor de Deus naquele momento e o povo cai numa choradeira. Mas cadê o grito? Não tem grito. Tenha convicção, tenha consciência, tenha unção. Não sei se alguém já teve essa experiência de ouvir alguém pregando assim com a voz baixinha, mas é como Deus ali sussurrando dentro de nossos corações. Número 11. Evite os vícios de linguagem, o que foi falado aqui pela pastora Darlete. Cara, né? Então, olha só, em vez de dizer então, é então, coloca um i onde não tem. Então. É interessante notar. E aí? Adivinha? Confirma o que a pastora Darlete falou. Gente, me dá nos nervos. Então, adivinha? E aí? Ei, pss, vamos evitar isto. O púlpito é muito santo. Evite chavões. E o que mais tem? Como acompanhar um sermão de 30 minutos com mais de 60 aleluias e glórias? Aleluia, aleluia, aleluia. Não é errado. Não é errado. Por favor, não me mal interprete. Você louvar e glorificar a Deus.
Mas tem pregadores que parece que quebrou a corda. Aleluia, 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 glória, 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 aleluia, glória, glória, glória. O que houve? Quebrou a fita? Quebrou a corda? Ei, tudo com ordem, tudo com decência. Tem um momento de explanar a palavra e um momento de glorificar. Mas não faça isso como uma constante, porque atrapalha a compreensão da mensagem que está com esforço procurando ser exposta. Quem aqui está me entendendo, gente? Isso aqui é muito sério e é muito grave. Pastor, posso falar 2 minutos? Não passo de 2. Por favor, por favor, por favor. Quando estava numa igreja no Brasil, chegou uma pregadora, né? A pregadora começou ela leu o texto, começou, tipo assim, 2 minutos falando. Depois de 2 minutos, ela começou, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E tentava falar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Gente, Deus não está me deixando pregar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. E ela ficou 30 minutos, que era o período lá de 40 segundos mais ou menos, que era o período de pregação da nossa igreja lá. E ela ficou nisso, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Eu entendi, o pastor da igreja entendeu, todos os irmãos praticamente entenderam. A pregadora, ela não trouxe nenhuma palavra, ela não se preparou, ela não estudou para levar uma palavra. E chegou lá, ela leu qualquer palavra que veio ali na frente, ela deve ter aberto a Bíblia de qualquer jeito, leu qualquer palavra e ficou nesse aleluia, glória a Deus, e não falou nada. E foi um culto chato, que não teve nada. Só aleluia, glória a Deus. Nem no sentido de glorificar a Deus, ela não conseguiu glorificar, porque ela não só gastou nosso tempo ali. Vou botar assim. Infelizmente, irmão Jober, essa experiência que o irmão viveu acontece demais. E está acontecendo neste exato momento em algum culto que está acontecendo agora. É uma pena, mas toda igreja deveria, só que não acontece, ter um culto ou uma sessão de treinamento pelo menos quinzenal ou semanal com aqueles irmãos ou irmãs que costumam ou pregar ou testificar ou dar testemunho, ou seja, ter um pouquinho de noção básica de homilética. Eu me refiro noções básicas de homilética. Como ficaria agradável ouvir a palavra de Deus, né? Em uma igreja onde esse tipo de prática pudesse ser praticada ou exercitada. Mas, eu repito, se eu conheço na América 3 ou 4 igrejas brasileiras que se preocupam com isso, é muita. Estou falando em 4 ou 5 mil igrejas. Sim, por favor, pastora Dalete. Pastor, eu fico triste também porque, é igual o pastor falou aí, a maioria não treina as pessoas. Aí dá oportunidade para a pessoa fazer a abertura do culto. Chega lá, eles não sabem abrir o culto. Aí vai pregar, vai desabafar no púlpito, na abertura do culto. Aí, infelizmente, acontece, a maioria, eles não preparam a pessoa. Não preparam. Isso é muito triste, porque a igreja está com fome. Alô, povo de Deus, a igreja está com sede de Deus. O povo tem fome da palavra, o povo está ali, ó, ansioso para ser edificado. Ao contrário, em alguns casos, o povo sai de lá pior do que veio. Isso é que é triste. E o Espírito Santo é entristecido desta maneira. Eu não estou me referindo a que tenhamos que servir a Deus com perfeição. Preste atenção no que eu vou dizer. Isso não significa que tenhamos que servir a Deus com perfeição, porque a perfeição não é uma virtude minha, nem sua, nem nossa. Não existe essa virtude em nós, seres humanos. Mas Deus quer que o sirvamos com excelência. Oh! O que é excelência? Vamos traduzir essa palavra. O que é servir com excelência? Com esforço, com dedicação. Esforçar para aprender, né? Com sacrifício. Estar aqui para você
é um sacrifício? Eu tenho certeza que é um sacrifício. Muito difícil Tem estar irmãos aqui, aqui né, que não Chico? Tem gente poderiam que a gente estar aqui sabe, por todo mundo está causa aqui, né? de problemas de família, de situações pessoais e até mesmo de situações de saúde. Mas vocês entenderam que isto aqui, dentre várias outras coisas, é uma prioridade. Se não fosse uma Verdade. prioridade para o crescimento espiritual de cada um de vocês, eu tenho absoluta certeza. Ninguém estaria aqui. Começando de mim. Eu não estou aqui simplesmente por estar, porque eu tenho entendido que a minha missão é o meu chamado e a minha prioridade. Humildemente compartilhar com vocês o que Deus tem me dado ao longo dos anos. E cada um de vocês também tem entendido que é uma prioridade estar aqui para o crescimento não apenas de vocês próprios, mas que vocês vão ajudar a outros a crescerem. Ou eu estou errado? Quem aqui está querendo fazer outras pessoas crescerem com você? Alguém aqui tem esse desejo? De não apenas você crescer, mas de ajudar a outros crescerem do seu lado. Alguém tem esse desejo? Eu tenho certeza, irmão. Isso aqui, nós não somos egoístas. Eu estou aqui por mim. Eu tenho certeza que você não está aqui só por você. Você está aqui porque você quer ser um influenciador. Você quer ajudar pessoas, tá? Para que o nome de Cristo seja glorificado. Minha sugestão, então, é orarmos, né? Para que Deus desperte líderes, pastores, homens e mulheres que se preocupem com treinamento de líderes, com treinamento de pregadores. Ih, pastor, a minha igreja não tem ninguém preparado para isso, então procure alguém. Aí fora está cheio de homens e mulheres de Deus com compromisso, entende? Ore a Deus, ore pelo seu pastor. Se dentro da sua igreja não tem essa pessoa preparada, treinada, habilitada, ore a Deus, né? E para que Deus fale ao coração do seu pastor para buscar alguém. Não é possível, sempre tem alguém que tem uma preparação básica, um chamado básico, né, para treinar. Agora, se seu pastor ou a sua igreja não se preocupa com esse aspecto, aí é outro assunto, né, porque a igreja só vai sair perdendo. Antes de nós entrarmos nos exercícios, vamos entrar aqui, ó, na página 37, só para refrescar sua memória. Exemplos de sermões, temático e textual. Vamos lá na página 37. Todo mundo comigo, por favor? Na página 37. Fiz de maneira bem curtinha, bem objetiva. Olha só. Sermão temático, também conhecido como tópico. Aí tem a introdução. Geralmente, nesse modelo aqui, ó, de 3 tópicos, ó, 1, 2 e 3 em algarismos romanos, na introdução eu divido ela em 2 partes. Trago uma ilustração, que é curta, e faço a transição. O que é transição? É o ponto aonde eu vou partir para o corpo do sermão. E o corpo do sermão começa no tópico 2. Deus perdoa. Aí eu divido o tópico 2, que é o corpo, em 3 partes. Perdoou a Davi, perdoou a Pedro, perdoa a você. Aí você vai descobrir que o tema desse sermão é o perdão de Deus. Eu não coloquei aí, tá? O perdão de Deus. O título poderia ser Deus perdoa. Aí eu trabalho com o Salmo 51:1, quando eu estou me referindo a perdoou a Davi. Perdoa a Davi do quê? Do seu crime, do seu adultério. Perdoou a Pedro de quê? Da sua negação de Cristo e da sua blasfêmia. Lembre-se que eu estou usando textos bem claros e objetivos para alicerçar, para dar suporte a este sermão temático. E aí o item C, Deus perdoa você, os pecados passados e os pecados presentes. Mas lembre-se, isso aqui é um esboço. Caberá a você ampliar, desenvolver esse esboço. Qual é a finalidade de um esboço? Alguém poderia me dizer em poucas palavras? Um esboço tem uma finalidade.
Alguém já percebeu para que serve um esboço? Vamos lá. Deixo a palavra aberta para quem já chegou à conclusão. Se você já deu uma lidinha na apostila, o esboço tem uma função. E qual é a função básica de um esboço? Para guiar o pregador, pastor? Para guiar o pregador. Oi, mãe Isabel! Só para a senhora hoje para a cama, para a sua cama, depois de um dia cansativo, né? Que só deve ter tido um dia cansativo, a senhora vai levar 50 pontinhos, né? Para a senhora dormir lá com um sorriso. 50 pontinhos para a irmã Isabel, para guiar o pregador. O esboço não é para ser lido. Infelizmente, tem gente que lê, pega lá o esboção da vida. Meus irmãos, aqui estamos iniciando esse... Peraí, o esboço não é para isso. Não é para você lê-lo como fosse uma minuta, um menu ou um discurso. Não. O esboço é um mapa. Qual é a função de um mapa? Nos guiar. Vou para frente, vou para trás, vou para o lado, vou para a esquerda, vou para a direita, vou para cima, vou para baixo. Então, o objetivo, a função de um esboço é guiar. Guiar. Não use jamais um esboço como leitura, como ponto de leitura, mas para guiar. Porque a maioria de nós, com algumas exceções, não temos o senso de orientação sem termos já algo preparado, escrito, tá? E quando temos o esboço, a gente tem que aprender a passar os olhos e a entender a introdução, o corpo e os tópicos. E aí você vai desenvolvendo na medida que você já entrou dentro do sermão. Aí vem a conclusão. E a conclusão, ele tem que ser um resumo aplicativo. Me acompanha aqui. O que é esse resumo aplicativo? Eu vou aplicar o que eu falei no sermão. Eu falei que Deus perdoa Davi, que Deus perdoa Pedro e que Deus perdoa você. Me acompanha aqui. Então, a conclusão ela é o resumo de todos os pontos do sermão que eu abordei. Esse sermão eu abordei 3 pontos. Concorda comigo? Esse sermão eu abordei 3 pontos. Então, a conclusão, ela tem que ser obrigatoriamente o resumo dos 3 pontos que eu abordei. E eu fecho com o apelo, com o convite. Alguém já tem percebido que, ultimamente, eu não sei se isso se tornou uma mania, uma má prática, e não entenda isso como uma crítica. Isso aí não é uma crítica. É uma observação. De 10 pregações ou de 10 sermões que nós ouvimos, a média de apelos não passa de 2. Alguém já observou isso? Quem já observou isso? O apelo hoje parece que não está ocorrendo, não é uma coisa frequente. Parece que hoje os pregadores só pregam para crentes. Mesmo pregando para crentes, tem que ter um apelo. Porque tem um crente ali desavisado, tem um crente ali morno, tem um crente ali geladeira, que precisa de uma sacudidela da parte do Espírito Santo. Então tem que ter o apelo. E geralmente o apelo tem que ser dirigido a 2 pessoas, ou 2 tipos de pessoas. Ao crente e ao não crente. Agora, como é estranho um pregador fechar uma pregação sem o apelo. É estranho. Talvez não é Mas, para você. pastor, hoje não, é porque falar de apelo implica falar de pecado, e ninguém fala de pecado. Aí temos Entendeu? outro problema, Lucas. Porque hoje pecado é problema, não é mais pecado. Entendeu? Não, Lucas. Não. A minha Bíblia, que é a mesma da tua, diz que a palavra que não confronta tem algo errado. Hoje o cara chega perto de mim e fala assim: eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com mentira. Não, eu não tenho pecado, eu tenho problema. É isso que eles falam. Aí nós vamos... E hoje o pastor não trata, hoje o pastor não trata pecado, não ajuda o cara a vencer pecado, não. Não, é tratar problema. Nós vamos tratar o problema do irmão com mentira. É isso que eu tenho que aguentar. Eu tenho que ver e ficar calado. Aí se eu chamar pecado de pecado, eu vou ficar quieto.
Posso pegar um gancho contigo, Lucas? Me permite? Posso pegar um gancho, com todo respeito? Pode, Essa pastor, eu vou declaração. ficar quieto, senão eu vou pecar. Eu vou ficar quieto, senão eu vou pecar. Então eu já pequei antes de ti, Lucas, que eu vou fazer agora. Eu vou cometer um pecado, eu vou pegar um gancho contigo. Gente, não vou pedir permissão a vocês para eu pecar, mas eu vou pegar um gancho com o Lucas e vou pecar. Como assim como eu vou pecar? O que o Lucas está falando é o que hoje está dominando a mentalidade da grande maioria das igrejas. Que mentalidade é essa? É a mentalidade coaching. Hã? Yeah! A mentalidade coaching, ela não trata pecado como pecado. Ela trata pecado como um problema. Porque um pregador coach, ele nunca vai confrontar o meu e o seu e o nosso pecado. Mas ele vai entender o meu e o seu pecado, o nosso pecado, como um simples problema. Vai trabalhar no psicológico e não no espiritual. Estão percebendo a ardileza diabólica e humanista? Isso é uma ardileza. Isso é uma artimanha humana e diabólica. Para desmerecer a palavra que tem. Alô, alguém está me ouvindo? A palavra de Deus tem que nos confrontar. Primeiro a mim que prego, e depois ao público para quem eu prego. Se essa palavra não me confronta, alô, como é que ela vai confrontar a quem você está pregando? Alô, se o irmão João, exemplo, o João Cavalcante está se preparando para pregar sobre fé. Um exemplo, fé. Hoje eu vou trazer uma mensagem sobre fé. Essa palavra primeiro tem que confrontar ele com a vida de fé, com a dependência de fé, com a necessidade de fé. A irmão João vai colocar a mão na cabeça. Caramba, eu estou passando por uma crise de fé. Que então não pregue. Que primeiro resolva o problema espiritual, que resolva a questão, que a palavra primeiro confronte o irmão João resolvendo as questões de fé. Depois que está resolvido, aí ele vai poder pregar sobre fé. Não que isso faça dele um homem perfeito. Não, ele vai ter ainda, como qualquer um de nós, as nossas necessidades e falhas. Mas eu não posso pregar aquilo que eu nunca vivi. Então vamos deixar bem claro, irmãos. Igrejas e pastores que estão apresentando problema e não pecado, isso é a teologia coaching, que é humana e diabólica. Cuidado! Isso é sério. Isso está entrando nas igrejas assim, ó, como fosse um maremoto. E o politicamente correto? Né? É igualzinho. Isso é coaching. Isso é Então, coaching. politicamente O correto, politicamente eu posso correto é eu uma posso teologia falar. humana e diabólica. Irmão Jobé, se eu lhe disser, eu não vou entrar aqui em detalhes porque aqui não é lugar para desabafo. A quantidade de pastores que eu pensava que eram colegas, não digo nem amigos, não tomo isso como desabafo, pelo fato que ensinamos a verdade, e aqui não estamos para ser melhores do que ninguém, a quantidade de pastores que deram meia volta a volver. Até ontem um para mim falando no telefone, pastor, caminhar com o senhor é difícil. Como assim? O senhor fala muito rasgado a verdade. Mas eu não estou entendendo. Quanto tempo você me conhece? 19 anos. E olha, pastor, eu tenho perdido amizades por sua causa. Como é que é? Eu não sabia disso, não. Nós caminhamos há 19. Não, eu estou ligando para o senhor pelo respeito, que o senhor é bem mais velho do que eu. Ele tem 47 anos, eu tenho quase 64. Então, pelo respeito que eu tenho ao senhor, eu vou deixar de conviver com o senhor, porque caminhar com o senhor é perigoso. Sim, eu tenho feito algum mal? Tem. Só tenho falado a verdade. Rapaz, então falar a verdade agora é problema? É pecado? Gente, ontem Você não eu tive uma pode, conversa você não pode que me deixou apontar. gelado, de 1h10 no telefone. Eu falei, uau! Mas isso está acontecendo com muita frequência. Ei, Jobé, se isso estiver acontecendo contigo, não fica triste não, tá? Não fica não. A gente fica chocado como ser humano. Apontar Mas o no dedo momento para a que... pessoa, falar que ela está errada, não pode. Não. Falar Jobé, não fica do triste. pecado, né? Do problema que é o pecado dela, não pode. Você não Posso dar pode um ser humilde conselho a ofensivo. vocês? Não fiquem tristes se vocês estiverem falando a verdade da palavra. Não fiquem tristes, porque vai haver rejeição, vai haver abandono, vai haver mal interpretação, vai haver os dedinhos apontando para vocês. Não fiquem tristes, não. Se Jesus passou pior, o que nós esperamos que passe conosco, não é verdade? Então a gente tem que se alegrar.
porque a gente está incomodando, não faltando com respeito, mas expondo a verdade de Deus. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Quantos estão dispostos a pregar a verdade? Alguém que está disposto a pregar a verdade? Isso. Minha oração é que Deus use você para pregar a verdade. Você vai, ó, se o seu círculo de amizades era desse tamanho, ó, presta atenção, vai ficar assim, ó, do tamanho de um anelzinho. Não fica triste não, porque Deus sempre vai ter homens e mulheres que são amantes da verdade aí pertinho de você. Sermão textual, sermão textual. A introdução é muito parecida, a ilustração em transição, mas eu vou trabalhar com o texto. O que diz lá em João 14:6? Disse Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então Cristo é tudo para Cristo. Seria o título ou o corpo do sermão. Aí eu divido ele em 3 partes. Estão me acompanhando? O sermão textual, eu vou usar as partes do texto. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quantas partes naturais tem esse texto? Vamos lá. Quantas partes naturais tem esse texto? 3. Quando eu falo partes naturais, são aquelas que são facilmente identificáveis. Quantas partes naturais tem esse texto? São 3. Caminho, verdade e vida. 3, exato. Então eu posso, com toda tranquilidade, falar dessas 3 partes naturais. Vão haver textos que eu não vou ter muita facilidade de identificar as partes naturais. Eu vou ter que ler, reler, até eu encontrar as partes naturais. Então vamos lá. Cristo é o caminho para o céu. Olha só o lado prático que eu estou pregando. E é o caminho estreito. É fácil chegar no céu, sim ou não? É mamão com açúcar chegar no céu? No céu da boca, não. sim. No céu da boca é fácil, só você esticar a língua e chegou lá no céu da boca. Mas no céu de Deus, é muito difícil. E é estreito demais. Então já eliminamos a primeira parte. Cristo é a verdade que ensina, a verdade que liberta. Alô? Se eu sou liberto de maus hábitos, de más atitudes, é automático, eu fui ensinado primeiro. Ninguém alcança a libertação se primeiro não é ensinado. Oh, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque hoje não temos pessoas libertas completamente da igreja, porque elas não são ensinadas. Garanto a vocês que quando elas são ensinadas, elas vão se desviar do mal. Elas vão deixar os maus hábitos para trás, elas vão mudar as suas atitudes e, consequentemente, o seu comportamento. É Cristo quem faz isso? É. Mas para Cristo fazer, alô, alguém está me ouvindo? Precisamos ensinar. Ide por todo mundo e ensinai as nações. Mateus 28:18 fala isso. Não é apenas pregar o evangelho, mas é fazer discípulos. E hoje está difícil. Ninguém quer fazer discípulo. Todo mundo quer igreja cheia. Entenda isso. Isso aqui não é uma crítica, é uma observação. Todo mundo quer igreja cheia, mas ninguém quer ensinar. Ninguém quer fazer discípulo. Tá difícil. Para eu e você fazermos discípulos, eu tenho que viver o que é ser discípulo. Ô, pastor, agora pegou. Agora pegou, porque eu ainda não sou discípulo. Opa, então já está em tempo. Está em tempo. Já estou há 20 anos na igreja e eu não sei o que é ser discípulo. Eu sou discípulo de fulano, eu sou discípulo de cicrano, mas será que somos discípulos de Jesus? Não quero deixar uma dúvida na sua cabeça, não. O discípulo de Jesus, ele tem consciência que ele está lutando para ser parecido com Jesus. Irmã Isabelle. Pastor, você está falando sobre pregar a verdade que liberta. Exato. Tem só uma interrogação no que você falou sobre o temático. O apelo. O propósito do apelo é o arrependimento.
Quando você prega Exatamente. a verdade gera frutos de arrependimento. O Yes. arrependimento, quando a pessoa aceita, gera libertação. Então, é Perfeito. importante ter, após o apelo, algo de libertação e discipulado? Sem Ou- dúvida, porque cada caso. Me permita desenvolver essa abertura que a irmã Isabela está me colocando. Cada caso é um caso. Vão haver pessoas que, quando elas respondem ao apelo, elas precisam passar por um processo de libertação. E um processo de libertação não acontece assim, ó. Não acontece assim. Vai tomar tempo, vai tomar dedicação em acompanhar aquela pessoa. Vai exigir um sacrifício de oração, jejum, porque estamos lidando com forças espirituais das trevas, e trabalhar até mesmo com um pequeno sentido de psicologia, porque preste atenção, me acompanhe aqui, eu não quero ser extenso, nós vamos terminar em 10 minutos, porque eu tenho que ouvir alguns irmãos hoje ainda, preste atenção. Tem pessoas que estão tão oprimidas por Satanás e pelos demônios que, queiramos ou não, vamos admitir isso aqui, a sua mente já foi afetada. A sua mente já foi prejudicada. Então você tem que identificar até que ponto a mente daquela pessoa está suficientemente sadia e lúcida para ter entendido o plano da salvação. Porque algumas não. É incrível, algumas não estão com a mente ainda suficientemente lúcidas e sadias. E isso, gente, isso toma tempo. Tem mais gente na igreja hoje, não se escandalize o que eu vou dizer não, e você vai constatar isso melhor do que eu, que precisa de libertação do que nunca em toda a história da igreja. É incrível. Minha igreja, 80 nesse ano de 2021 se entregaram para Jesus, mas daquelas 80, quantas foram definitivamente libertas? O que adianta eu ter 80 pessoas que aceitaram a Jesus se 30 delas estão na igreja e 50 estão trazendo problemas ou até saíram? Resposta: não houve acompanhamento. E essa é a parte que mais dói. E essa é a parte que mais entristece o coração de Deus. E essa é a parte pior da história, porque o quê? Indica que a liderança das igrejas não estão preocupadas com qualidade, estão preocupadas com quantidade. Irmãos, isso aqui não é uma crítica, pelo amor de Cristo, não estou criticando. Eu estou levando a eu e você olharmos para a Escritura. Se o Filho vos libertar, olha o que o texto diz, verdadeiramente sereis livres. Mas para haver essa libertação, tem que haver arrependimento. Para que haja esse arrependimento, tem que haver o quê? Uma consciência. Como é que eu estou? O que precisa ser limpo e retirado de mim, para que Cristo definitivamente estabeleça bons hábitos, novas atitudes e um novo comportamento. Sabe aquele cristão que está dando sempre trabalho na sua igreja? Olha de perto, olha bem de pertinho, não está liberto. Mente compulsivamente, engana, trapaceia, fala mal, fofoqueiro marca número 1. Tem um problema aí. O que é isso? Lá atrás. O problema não foi enxergado. E até coloca no púlpito. E até separado como diácono. E até separado como presbítero. E pior, como pastor. Uau! Por quê? Porque a necessidade exige. Epa! Essa conversa aí tá ficando estranha. Necessidade exige colocar doentes no púlpito. Ei, a igreja é um hospital. Mas isso, pastor, o senhor está falando muitas verdades, estou ficando incomodado. Desculpa. Se você está ficando incomodado, a igreja, ela é o hospital? É. Mas a Bíblia não nos orienta a colocarmos no púlpito doentes para nos Pastor, ministrarem.
Tá Eu toda tenho sério uma o negócio. pergunta, pastor. Exemplo assim, na minha igreja acontece muito isso. Exemplo, no Segura, domingo, segura. no domingo, uma pessoa assim que já foi crente, já se batizou e desviou. Ela vem e aceita Jesus. Aí quando vai no outro domingo, ela volta e aceita Jesus de novo. Aí, principalmente quando vem pregador de fora, essa ferrada vem tudo. Aí, às vezes, dá umas 50 pessoas que aceitou Jesus, as 50 ali, 47 já aceitou, já batizou, mas vai e volta, fica naquela ali. Aí, as mesmas que vem na minha igreja, vem na igreja do lado aqui, aceita Jesus aqui de novo. O resto vai rodando. 3 situações, e eu não vou errar em nenhuma das 3. Número 1, sentimento de culpa. O verdadeiro arrependimento, ele traz transformação de atitudes. Quando uma pessoa vai na frente dezenas e dezenas de vezes, ela não está sendo tocada pelo arrependimento, e senão pelo sentimento de remorso, alívio da consciência, descargo de consciência, ou seja, ela não muda de atitude. A prova é que ela está sempre indo e voltando, igual ping-pong, pam, pim, pam, pam. Primeira situação. Segunda situação, problema mental e um problema psicológico. Algumas pessoas estão comprovadas que têm problemas mentais e emocionais e não entendem a atitude que estão tomando de ir e voltar, de ir e voltar. Então fazem isso por reflexo compulsivo, por reflexo emocional. Terceira situação. Pode ser, não estou afirmando, pode ser acasos. Aí a pessoa tem que estar de perto para tentar discernir que é uma opressão espiritual, um espírito maligno, que não permite aquela pessoa tomar um posicionamento definitivo. Aí, como nossa irmã Isabelle tocou a tecla, aí entra a questão da libertação. E essa questão, vou ser muito sincero, meus irmãos, não estou me desviando do assunto, porque até é pauta para pregação. Hoje se dá pouca valorização à libertação nas igrejas. Pouca. Nos anos 60, 70, 80, irmãos, era impressionante como as igrejas valorizavam a importância da libertação. E isso levava com que as igrejas tivessem qualidade entre os cristãos. Mas hoje a preocupação é isso aqui, ó, números. Quanto mais números, melhor. Meu ministério está bombando. Ei, bombando com gente doente? A pastor da igreja não é um hospital, mas um hospital é um lugar para as pessoas serem restauradas, curadas, transformadas. Não é um lugar para você ficar Pastor, constantemente doente. um parênteses, a libertação, ela tá não só ela tá ligada também à cura. Eu fui numa igreja esses dias que houve um processo de libertação onde as pessoas vomitavam tumores de câncer. Então, era a cura sendo restaurada através de uma libertação. Então, tanto que é importante, é um hospital que precisa de cura e precisa de libertação através da cura. É loucura isso. Gente, hoje entramos num caminho que não estava previsto por mim, mas Deus já sabia que nós tínhamos que entrar por esse caminho, tanto que já vai dar 10 para as 10, vamos fazer uma pequena alteração de situação para nós não nos estendermos muito, mas eu acredito que vai beneficiar a todos. Anote aí, preste atenção. Eu pedi com que voluntariamente, quem pudesse e quisesse, fizesse um sermão temático baseado em João 4:24. Preste atenção. Se você quiser, não é obrigado, faça esse esboço de sermão e me mande ao meu WhatsApp a foto. Escreva, fotografe e mande. Né? Alguns irmãos já o fizeram, eu vou avaliá-lo, ok? E imediatamente, o mais rápido possível, já vou dar uma notinha para você, tá? Como máximo até 75 pontos de bônus. Vou repetir, se você ainda não fez o esboço de um sermão temático, baseado em João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 24, você tem essa oportunidade até a próxima aula. Não é obrigatório, mas se você quer levar um bônus de 75 pontos, faça-o, tá? Eu vou liberar todas essas notas assim que eu tiver tudo junto, porque eu quero corrigir tudo de uma vez só, então no máximo em 2 semanas eu já libero para vocês e já anuncio a notinha final. Outro sim, eu já falei na aula passada e bato na tecla. Eu também quero fazer uma avaliação na próxima aula, aí temos que fazer em aula, de um sermão temático
e de um textual. O temático é em Números 6, 24, 26 e o textual de João 17, 17. Aí eu quero escolher 5 de vocês, mas se também quiserem me enviar ao meu WhatsApp o esboço do sermão temático de Números 6, 24, 26 e João 17, 17, fique à vontade, porque isso vai somando aos bônus, tá? Das notas, e alguns de vocês vão se assustar. É porque eu tirei a nota final 100. Porque fui acumulando, porque como é uma matéria difícil, eu quero ampliar, quero criar uma margem máxima possível para vocês desenvolverem da melhor maneira possível esta matéria, que entre nós, ela é difícil, ela é uma matéria técnica, exige treinamento, exige leitura, ok? E exige a técnica e a prática. Então, eu quero que vocês pratiquem, mas na próxima aula, como vai ser a última, eu vou escolher 5 de vocês para de 3 a 5 minutos estarem expondo o seu sermão temático e o seu sermão textual. Mas todos estão livres, querendo, não é obrigatório, em me mandar ao meu WhatsApp a fotografia do esboço do sermão temático de Números 6, 24, 26 e João 17, 17 e também de João 4, 24. Todos entenderam, gente? Todos entenderam? Não é obrigatório, mas eu sugiro que quem se animar a fazê-lo, que o faça. Alguns irmãos já me enviaram, estou avaliando. Fala, irmão João. O João 17, 17, você quer é temático ou textual? Textual. Vou repetir. Sermão temático, João 4, 24, que ficou para a próxima aula para fazer hoje, mas o tempo não me permite por causa desse pequeno debate necessário que tivemos que entrar, ok? E Números 6, 24 ao 26. Esse é o sermão temático. Textual unicamente. João 17, 17. Sabe a diferença, né? No textual, vocês vão explorar só o texto e nada mais. Vocês vão ter que trabalhar dentro do texto. Agora, o temático, vocês têm que identificar qual é o tema. Qual é o tema de João 4, 24? Qual é o assunto principal? Qual é o assunto principal, o tema de Números 6, 24, 26? Você começa fazendo essa pergunta quando se trata do sermão temático. E aí, você, encontrando o tema, o assunto, você pode viajar em toda a Bíblia mencionando textos ligados ao mesmo assunto. Isso serve para o sermão temático. Alguém está me entendendo, gente? Está bem claro? O sermão temático, você está preso ao assunto, está preso ao tema e não ao texto. Tanto que te dá liberdade de viajar em toda a Bíblia apresentando versículos que falem do mesmo assunto, do mesmo tema. Essa é a facilidade do sermão temático. Agora, o textual, você está preso. Embora o textual, nós já falamos que você tem que trabalhar com de 1 a 4 versículos. De 1 a 4. Isso seria o normal. Mas de uma forma excepcional, vamos trabalhar só com um versículo. Só para vocês terem uma ideia de como é difícil num textual você explorar, tirar muita coisa de um versículo, para você entender que o correto seriam de 2 até 4, tá? Mas vamos fazer a título de teste, para você entender a grande dificuldade que é você explorar um só versículo. Embora João 17, 17 tem muita coisa para você falar. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Gente, tem muita coisa para falar dentro. Olha lá, a irmã Núbia está confirmando. Tem muita coisa, é pequenininho. Mas, meu Deus, se você parar para explorar. João 17, 17 é como se você estivesse explorando 4 versículos. Sério, gente. Tem muita. Se você não encontrar mais de 3 coisas aí dentro, tá mal. Tá bom, gente? Pastor, tá tudo compreendido? Sim. Exemplo, eu já fiz os meus 2 esboços, mas eu preciso mandar agora ou eu posso dar uma aperfeiçoadinha depois mandar? Isso, perfeito. Pode dar uma aperfeiçoadinha. Quanto mais aperfeiçoado, melhor, porque aí, minha irmã, seus 75 estão garantidos. Receba, amém?
São 70, porque eu vou dar na escala de 30, 40, 50 e 75 pontos. Vai depender de como vai ser apresentado o seu sermão. O mínimo 30 pontos, 40, 50 e 75. Entendido, gente? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma abordagem? Fale agora ou se calhe até a próxima aula. Próxima aula eu já vou avisar a próxima matéria que vem já na sequência. Lembre-se que também no transcurso da próxima semana eu vou estar conversando por telefone com alguns de vocês que já estarão fechando esta etapa do curso básico e já passando para o médio. Fale, irmã Jennifer. Pastor, o textual não precisa, quando coloca aqui, vamos dizer aqui, olhando aqui na página, Cristo é o caminho, aí depois tem 1 e o 2, caminho para o céu. Não precisa colocar, encontrar na Bíblia onde para explicar, não. É só dizer, conhecendo, claro, na palavra, tirando da palavra, mas não precisa especificar do... Eu não preciso viajar na Bíblia, eu sou obrigado a ficar preso no texto. Sim. No texto. Como eu já falei, o textual ele me exige de 2 a 4 versículos. Eu estou usando de maneira muito extraordinária, compreende, muito excepcional, só um versículo. Só para vocês entenderem duas coisas, que é muito difícil, em alguns casos, na maioria dos casos, eu usar um versículo para um sermão textual. Mas nesse caso, que é um caso excepcional, como tem vários, em um versículo só eu encontro muita coisa para trabalhar. Tá? Então, só nesse João 17 eu tenho um mínimo de 3 coisas. E eu tenho muito que falar, só dentro de João 17. Imagine se eu trabalhar com 2, 3 ou 4. Então, a senhora vai ficar presa só ao texto. Foi por isso, pastor, que eu fiz, então, uma confusão, porque como eu não vi semana passada, mas eu estava olhando no vídeo e eu pensei que no Números do 6, 24, 25, 26 era o textual. E o Não. 17 Esse é temático, esse é temático. Isso. Porque estava bem esse complicado é temático, para porque eu também posso trabalhar com 3 versículos e até 4. Mas aí eu só vou trabalhar com o tema. Qual é o tema que está dentro de Números 6, 24, 25 e 26? Porque o sermão temático eu preciso usar um texto. No máximo até 3 versículos. Olha só, são regrinhas que aos poucos a gente vai conhecendo e se habituando a usá-las, ok? Pastor, Outra então é pergunta? textual ou temático? Vou repetir, ouça com atenção, abra os ouvidos. Sermão temático. Números 6, 24 ao 26. Sermão textual, vão ser 2. João 4, 24, João 17, 17. Eu estou observando, de propósito, um versículo para o textual. Não é normal. O normal para o textual são de 2 a 4. Mas eu não estou fazendo isso para confundir vocês. Eu estou usando isso de propósito para vocês avaliarem como é difícil para um sermão textual trabalhar com um versículo. Só que esses 2 versículos, João 4, 24 e João 17, 17, alô? Tem muito conteúdo, como eu tivesse 2, 3 ou 4 versículos. Alguém está me entendendo? É raro, não é o correto, mas eu estou usando a título de teste, só para vocês avaliarem como é difícil. E na próxima aula eu vou trabalhar juntos, nós vamos trabalhar juntos aqui com mais 2 sermões textuais. Aí eles vão ter 2, 3 e até 4 versículos. Aí vocês vão entrar no sermão textual clássico, para vocês terem a condição de fazerem os exercícios que estão no finalzinho da página. Entendido? Pastor, só confirmando agora, o João 4, 24 é temático, certo? Não. Não, De não? forma nenhuma. Não. Preste atenção, já é até a 4ª vez que eu estou falando. Oh, my God. Não, você Sermão falou que é temático. Alô, não, escreva. Tá aqui, ó. Tá aqui escrito, gente. Tá aqui escrito.
Sermão temático, número 6, 24, 25, 26. Vocês vão encontrar um tema comum. Número 6, 24, 25, 26. Sermão textual, João 4, 24 e João 17, 17. No textual vão ser 2 sermões. Um para João 4, 24 e outro para João 17, 17. Alguma outra dúvida? Ok. Eu estou levando a vocês a se concentrarem texto e tema. Texto e tema. Texto e tema. No temático, em número 6, 24, 25, 26, embora 3 versículos, vocês vão encontrar um tema comum. Tem um tema comum. Um assunto comum. Já em João 4, 24 e João 17, 17, ali vocês vão debulhar o texto, que vai abrir vários temas. É o completo inverso. Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? No textual eu vou debulhar o texto. No temático eu vou debulhar o tema. Já estamos em 10 horas e temos que terminar. Temos que terminar, que o prometido era terminar exatamente antes das 10. Se você ainda tiver dúvidas, me mande aí um WhatsApp, ou um áudio, ou uma mensagem escrita. Você não pode estar com nenhum tipo de dúvida para voltarmos para a próxima aula, né? Porque isso vai ajudar você a desenvolver o seu trabalho, que a gente então já vai fixar uma data com uma distância mínima de 1 mês, tá bom? Nenhuma pergunta mais? Nenhuma dúvida? Ok, se tiver, repito, mande um áudio ou uma mensagem escrita lá no meu WhatsApp do privado, que eu estou aqui para ajudar a cada um de vocês. Vamos orar a Deus, agradecê-lo. Deus nos ministrou nessa noite através da sua palavra. Ele ministrou alguma coisa? Ao meu coração, ele ministrou muitíssima coisa. Vamos pedir nosso irmão Wellington, vai nos agradecer a Deus com a palavra de oração. Agradecemos o esforço, o sacrifício que cada um de vocês colocaram para estar aqui. Muito, muito obrigado de todo o coração, tá bom? E vamos estar preparados para a próxima aula. A próxima aula vai ser a última. Vamos fazer bastante treinamento aqui online, tá? E já vou anunciar a próxima matéria, né? Que alguns vão estar continuando, outros vão estar saindo, né? Para partir para o médio e assim por diante. Eu vou estar me comunicando com alguns de vocês via telefone, dando importantes orientações. Irmão Wellington, por favor, nos agradecendo a Deus em oração. Obrigado a todos vocês. Estejamos firmes, constantes no Senhor, lembrando que o nosso trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Irmão Wellington, nos despedindo com a palavra de oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma aula. Te agradecemos, Senhor Deus, por aprender mais um pouco da Tua Palavra. Aprender, Senhor Aleluia. Deus, como a dirigirmos a Tua Palavra a todos aqueles que precisam, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida do pastor Preste, que se dispõe, Senhor Deus, sempre a nos ajudar, a estar Glória nos a Deus. ensinando, Senhor Deus. Continua abençoando a vida dele, continua abençoando essa escola, Senhor Deus. Pode, Senhor Deus, abençoe a casa, Senhor Deus, a família, Senhor Deus, saúde, Senhor Deus, a irmã Ana Luísa, Senhor, total recuperação, Senhor Deus, da enfermidade. Abençoa, Senhor Deus, a cada um que se dispôs a estar presente, Senhor Deus, a assistir essas aulas, Senhor Deus. Abençoe-nos, Senhor Deus, dê-nos uma noite de descanso, porque amanhã possamos estar revigorados, Senhor Deus, para um novo dia. Te agradecemos por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça.
É É necessário necessário que ele cresça e que eu diminua. e que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu diminua. e eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória Glória e o poder. ao Deus Deus. nos abençoe, muito obrigado. Próxima quarta não poderemos passar das 10. Então, se o assunto ferver, nós vamos ter que cortar ele, do contrário, o caldo derrama, tá bom? Muito obrigado pela paciência de vocês. Deus os abençoe. Bom descanso, boa quarta-feira, boa semana e até a próxima quarta, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos.